nosso objetivo hoje, né, então, em relação à disciplina de estomatopatologia, é discorrer a respeito dessas doenças de caráter imunológico e alérgico que vão ter manifestação na cavidade bucal. Então, em relação a esse conteúdo, quais vão ser os nossos objetivos? Nós vamos ter como objetivo em relação a essa aula identificar as lesões que são decorrentes desses processos imunológicos e alérgicos na cavidade oral, saber interpretar exames complementares que têm como objetivo o diagnóstico dessas lesões, principalmente no que se refere a exame histológico desses pacientes, e nós vamos falar também de imunofluorescência, que é um outro exame complementar, e saber como que a gente vai tratar essas doenças imunológicas e alérgicas que tenham manifestação bucal. A referência para essa aula de hoje é o capítulo 9 do livro de Patologia Oral e Maxilofacial, do professor Brad Neville. Tem ele disponível na biblioteca virtual para vocês, então só vocês acessarem através da biblioteca virtual. Esse capítulo 9. Algumas lesões que nós vamos abordar hoje, elas estão dentro do Neville também no capítulo 16. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada sobre esse conteúdo de hoje, no capítulo 9 e no capítulo 16, que são os capítulos que contemplam esse conteúdo que nós vamos abordar hoje. Então, dando início, né, a esse grupo de doenças que nós vamos trabalhar, as doenças imunológicas, elas correspondem, né, a um grupo de doenças e as doenças alérgicas a um outro grupo de doenças. Então, nós vamos começar hoje falando a respeito das doenças que são consideradas como doenças imunológicas de manifestação oral. Dentro dessas características, dessas doenças imunológicas, a gente precisa relembrar alguns conceitos que vocês já tiveram em relação à disciplina de fundamentos biológicos. Então, a primeira coisa, quando a gente fala em doenças imunológicas, a gente tem que lembrar como que funciona o nosso sistema imune. Então, quando a gente fala no sistema imune do ser humano, ele é composto por diferentes células. E nós temos dois tipos de imunidade. Aquela imunidade que a gente chama de nata e a imunidade que nós chamamos de inata. Né? O que acontece ou adaptativa? O que nós vamos ter com relação ao nosso sistema imunológico? Vamos pegar aqui de uma maneira bem simplificada como que funciona o sistema imune humano. Normalmente, o que acontece? Quando nós temos uma substância estranha que adentra ao nosso corpo, essa substância estranha pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um corpo estranho. O que vai acontecer quando a gente tem essa substância estranha ao nosso corpo presente em nós? As células de defesa do nosso organismo, elas vão começar a agir. E essas células de defesa, no momento que elas estão agindo, um dos grandes objetivos da atuação das células de defesa é encontrar proteínas que compõem essa substância estranha ao nosso organismo, justamente para que eu tenha conhecimento de qual é aquela substância estranha que eu tenho no meu organismo. Como que eu vou descobrir qual é aquela substância estranha? Identificando essas proteínas que compõem esse corpo estranho. A partir do momento que eu identifico essas proteínas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o que nós chamamos de antígeno. O que são esses antígenos? São as proteínas que eu tenho ali na substância estranha ao meu corpo. Nós discutimos na semana anterior sobre doenças que têm causadas por micro-organismos. Então, vamos pegar, por exemplo, um dos que nós vimos, a AIDS. Então, o que eu tenho lá na AIDS? Eu tenho um vírus, que é o vírus do HIV, que infecta o organismo. Inicialmente, o que vai acontecer? Eu vou ter as minhas células de defesa
do meu organismo que vão tentar identificar qual é esse vírus que entrou aqui no organismo. Como que ele vai fazer essa identificação? Através desse estudo dessas proteínas que compõem cada um das substâncias estranhas que entram no nosso organismo. A essa substância estranha, nós vamos dar o nome de antígeno. Então, como vocês viram lá no Fundamentos Biológicos, antígenos refere-se a substâncias estranhas ao nosso organismo. Células de defesa. Nós temos vários tipos de célula de defesa, mas hoje eu quero tratar com vocês especificamente dos linfócitos B. Por que os linfócitos B? Porque eles são os principais responsáveis na nossa defesa pela produção de anticorpos. O que são anticorpos? São substâncias produzidas pelo meu corpo, também são proteínas, que vão agir em resposta frente àquela substância estranha que eu tive ali em contato com o meu organismo. Então, vamos pegar o exemplo lá que nós estávamos da infecção pelo HIV. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho um vírus que infecta ali o meu corpo, aquele vírus, ele recebe o nome de antígeno e eu vou ter um conjunto de células de defesa, em especial os linfócitos B, que vão reconhecer parte daquele vírus e vão criar uma defesa contra aquele vírus específico, que nós chamamos de anticorpo. É mais ou menos o que acontece também quando a gente toma uma vacina. Então, quando eu for lá, vamos pegar o que está mais atual, né? O COVID. O que está sendo feito em relação ao coronavírus? O coronavírus, ele é o meu antígeno, né? Ele é aquela substância estranha que adentrou ali ao meu corpo. Quando a gente tem contato com essa substância estranha, as células de defesa do organismo, elas vão começar a agir para debelar, né, aquela situação. E os meus linfócitos B, quando tiverem contato com esse antígeno, vão estudar esse antígeno e começar a produzir anticorpos, que são substâncias contra esse antígeno. Quando eu tomo a vacina, vamos supor que descubram a vacina do COVID. O que a vacina faz? A vacina, ela tem uma parte desse antígeno de uma maneira muito branda. Esse antígeno é injetado propositalmente, né, no nosso corpo, no caso de vacinas. E aí os meus linfócitos B, naquele primeiro momento que ele entrou em contato com aquele antígeno, ele começa a produzir anticorpo contra aquele antígeno. Como que vai funcionar essa vacina? Tive contato com aquele micro-organismo ali estranho, só que ele estava de uma maneira muito branda na vacina. Quando eu tiver contato com aquele micro-organismo de novo, o que vai acontecer? O meu corpo já produziu anticorpo contra aquele antígeno. Então, quando eu tenho um segundo contato, o anticorpo já está pronto. Então, a minha resposta de defesa é muito mais rápida do que a primeira vez que eu entrei em contato. Certo até aqui? Sistema imunológico? Eu sei que tudo isso vocês já viram lá no Fundamentos Biológicos, mas é porque eu preciso vocês tenham essa compreensão para a gente falar a respeito dessas doenças de hoje. Algum questionamento até aqui? Não? Tá tranquilo. Então, ok. Todo mundo entendeu o que é antígeno, o que é anticorpo. O que vai acontecer, então, com essa produção de anticorpo? Por que a gente vai ter essa característica de doenças que têm esse caráter imunologicamente mediado, né? Que são essas doenças que nós vamos trabalhar hoje. Em geral, o anticorpo que é produzido, ele tem como finalidade, né, agir sobre esses antígenos estranhos ao nosso organismo. O que pode ser um antígeno estranho? Pode ser um micro-organismo, podem ser as próprias células tumorais do organismo. Todas elas são substâncias estranhas ao nosso corpo. Em alguns indivíduos, nós temos anticorpos que são produzidos
contra componentes do próprio organismo. Então, o meu corpo está aqui tranquilo, não tem nenhuma alteração. De repente, o meu organismo passa a entender partes dele mesmo como algo estranho. Professora, por que isso acontece? Na grande maioria dos casos, a gente não tem resposta do porquê que isso acontece. Tá? Professora, é isso que acontece com a lúpus? Exatamente. Lúpus é um exemplo das doenças que nós vamos trabalhar hoje, que é uma doença imunologicamente mediada. Nós vamos ver hoje lúpus, pênfigo, pemphigoide, que tem esse caráter de ser uma doença autoimune. Então, o que acontece nessas doenças? O meu organismo passa a entender alguma proteína de alguma célula minha ou o meu DNA como um componente estranho ao meu corpo. E aí ele passa a produzir anticorpos contra essa substância do meu próprio corpo. Porque aí a esses anticorpos, né, que nós produzimos contra o próprio corpo, nós chamamos de autoanticorpos. Então, vamos supor que eu tenha ali um neurônio. Neurônio, ele é constituído ali pela bainha de mielina. De repente, o meu organismo, tá tudo tranquilo, ele passa a entender que a bainha de mielina tem alguma substância ali que é estranha ao meu organismo. E ele passa a entender aquilo ali como se fosse um vírus, como se fosse uma bactéria, como se fosse algo externo ao meu corpo. E aí ele vai começar a produzir esses anticorpos, porque se é algo externo, ele precisa se defender. Então ele começa a produzir esses anticorpos. Só que eu vou parar ali de ter esse neurônio? Não, eu não tenho como parar de ter o neurônio, porque o neurônio é próprio do meu organismo. Então a gente tem o desenvolvimento dessas doenças, que nós chamamos de doenças imunologicamente mediadas ou doenças autoimunes, quando o meu organismo passa a agir como se alguma parte dele ali fosse estranha a ele. E aí nós vamos ter essas doenças que nós vamos estudar hoje, né? Que são as doenças mediadas imunologicamente ou também conhecidas como doenças autoimunes. Então, essas doenças que nós vamos trabalhar nada mais são do que condições causadas por uma produção inadequada de anticorpo pelo próprio paciente. E aí, cada uma dessas doenças que nós vamos ver, eles atuam contra um componente específico do organismo. Até aqui tudo certo? Certinho. Então, vamos lá. Nós vamos entrar agora nas doenças especificamente. Tá? Então, hoje nós vamos trabalhar dentro dessas mediadas imunologicamente. Nós vamos trabalhar com pênfigo, pemphigoide, o líquen plano, o lúpus eritematoso e ulceração aftosa recorrente. São essas 5 que nós vamos falar dentro dessas mediadas imunologicamente. Então, nós vamos começar com o pênfigo. Tanto o pênfigo quanto o pemphigoide, o líquen plano e o lúpus eritematoso, essas 4 que nós vamos abordar hoje, elas são doenças também consideradas, além de serem autoimunes, elas são consideradas doenças dermatológicas, porque elas causam manifestação, além, né, de mucosa oral, elas vão causar manifestação também em pele no paciente. E elas são consideradas também, alguns autores vão considerar ela dentro do grupo de doenças que nós chamamos de vesicubolhosas. Por quê? Porque elas geram vesículas. Lembra que nós estudamos lá na semiologia o que era vesícula? E nós revimos lá na nossa retomada de conteúdo da pré-clínica. São aquelas bolhas, né, pequenas, onde eu tenho a presença de líquido no interior. Então, essas lesões, de maneira geral, elas têm essa tendência a formar vesículas. Tá? Tanto pênfigo quanto pemphigoide, quanto a característica também do lúpus, tem essa característica de serem lesões vesicubolhosas.
O pênfigo especificamente. O pênfigo, ele apresenta 4 variantes: pênfigo vulgar, vegetante, eritematoso e foliáceo. Hoje nós vamos abordar o pênfigo vulgar. Por quê? Porque a forma mais comum, mais predominante que nós temos na população de pênfigo é o pênfigo vulgar, e ele é o que mais gera manifestações bucais. Os outros subtipos, eles apresentam menor possibilidade de desenvolvimento de manifestação bucal. Então, normalmente, quando a gente tem manifestação bucal de pênfigo, é do subtipo pênfigo vulgar. Então, nós vamos focar nesse pênfigo vulgar. O que causa, professora, do indivíduo ter o pênfigo vulgar? Então, como eu falei para vocês, a grande maioria dos casos de pênfigo, né, assim como qualquer outra doença imunologicamente mediada, nós não temos uma causa conhecida. Por que esse indivíduo passa a entender o próprio corpo dele como algo estranho? A grande maioria das vezes nós não temos essa resposta. No caso especificamente do pênfigo vulgar, o que acontece? Queria que vocês olhassem essa ilustração aqui que eu coloquei para vocês. Deixa eu até pegar o laser aqui para eu apontar para vocês. Nessa ilustração, aqui nós temos apontado para vocês 3 células epiteliais. O que é a célula epitelial? Aquela que constitui o epitélio, tá? Do paciente. Então, lá na mucosa da boca, primeira camada lá da mucosa é epitélio. Então, nós temos epitélio lá na boca, assim como nós temos em vários outros tipos de tecido, né? Por exemplo, nós vamos ter epitélio na pele, né? Em qualquer outra mucosa. Então, aqui, cada uma dessas células, marcadas aqui para vocês em vinho, é uma célula epitelial. Entre essas células epiteliais, para elas ficarem fixas umas às outras, nós temos o que nós chamamos de desmossomo. Essa estrutura aqui, ó, em laranja, amarelo e azul, é o que nós chamamos desmossomo. O que é o desmossomo? Ele é uma proteína responsável por fazer a união entre as células epiteliais. Então, o que ele faz? Esse desmossomo é como se ele fosse um braço, né? Que segura uma célula do epitélio na outra, para que essas células fiquem juntas, formando ali as camadas do epitélio. O que vai acontecer especificamente no pênfigo vulgar? Nós vamos ter aqui nesse desmossomo, essa parte que está marcada aqui para vocês em amarelo, é uma proteína específica que nós chamamos de proteína de adesão de células epiteliais. Essa proteína, ela chama desmogleína. E é nessa desmogleína que os autoanticorpos do pênfigo vulgar vão agir. Então, o que acontece quando o indivíduo ele tem pênfigo vulgar? O meu organismo, repentinamente, ele passa a entender essa desmogleína aqui, que é essa parte amarela, como algo estranho ao meu corpo. E aí fala assim, linfócito B, chega aqui. Tem algo estranho aqui nesse epitélio. Tem uma substância, que é uma proteína, que não faz parte desse corpo. E aí o meu linfócito B começa a produzir um anticorpo contra essa desmogleína. E aí o que vai acontecer? Rompe essa desmogleína e as células do epitélio passam a perder essa conexão entre uma e outra. E aí depois nós vamos ver ali para frente, lá no meu exame histológico, né? Quando a gente olha a microscopia, a gente vê exatamente isso. As células do epitélio sem adesão, sem união uma à outra. Por que isso aconteceu? Por que eu vejo isso lá na lâmina histológica? Porque eu produzi um autoanticorpo contra essa desmogleína. A desmogleína é uma proteína que compõe o desmossomo, que é essa estrutura de adesão entre uma célula e outra do epitélio. Certo? Todo mundo conseguiu entender e consegue me responder
na prova, o que causa o pênfigo vulgar? Ai, professora, acho que a gente tem que revisar um pouco mais. Revisar um Professora, pouco mais? Não, então, se tem dúvida, me pergunta. se você puder repetir, eu não entendi muito bem. Então, o que eu vou... Vamos colocar ali de novo. Ó. Cada uma dessas células é uma célula do epitélio. Então, vamos supor que isso aqui seja mucosa lá da boca, lá da bochecha do paciente. É composto por várias células de epitélio. O que vai acontecer? Meu organismo passa a entender essa desmogleína, que é essa proteína que segura uma célula na outra, e aí produz anticorpo contra essa desmogleína. O que esse anticorpo vai fazer? Vai chegar lá e vai romper essa desmogleína, vai quebrar ela. Quando eu quebro essa desmogleína, uma célula do epitélio vai ficar longe da outra, elas vão ficar frouxas. Não tem mais ligação entre uma célula e outra. Clinicamente, o que isso vai gerar para nós? Se eu não tenho ligação entre uma célula e outra, nós vamos ter a formação da vesícula, porque eu não tenho ligação de uma célula e outra, vai começar a formar aquela característica de bolha ou vesícula, a depender do tamanho que for. Certo? Deu para entender mais? Certo. Então, o que nós vamos encontrar nesse paciente do pênfigo vulgar? Olhem aqui a demonstração, que isso aqui está no histológico, mas a gente vai encontrar lá na boca do paciente. Aqui nós temos a nossa camada do epitélio. Tá? Então, aqui nós temos epitélio, aqui a queratina. O que vai acontecer? Eu vou romper aquela desmogleína. Quando eu rompi a desmogleína, as células do epitélio, ó, vão soltar umas das outras. Estão vendo que eu formei uma área aqui, ó, de células que não conectam mais com as de baixo? Então, eu perco aquela relação entre as camadas ali do epitélio. Uma camada vai se desprender da outra. E aí vai formar o que nós chamamos de bolha intraepitelial. Por que chama intraepitelial? Porque é entre as camadas do próprio epitélio. Isso é uma característica marcante no pênfigo vulgar. Então, quando a gente olhar lá na lâmina, é exatamente isso daqui que nós vamos ver, ó. Epitélio para cima, epitélio para baixo, e entre as camadas do epitélio nós vamos ver uma área branca lá na lâmina, que nós vamos chamar de bolha intraepitelial. Por quê? Porque é uma zona onde não tem mais conexão das camadas do epitélio. Certo? Clinicamente, o que isso vai causar para nós? O pênfigo vulgar, ele não é uma condição extremamente comum, né? Então, a gente tem 5 casos para cada 1 milhão de pessoas nascidas vivas. É mais comum em adultos após os 50 anos. Professora, por que é mais comum nessa faixa etária? Pode ser que isso tenha relação, por exemplo, com a idade específica, né, do paciente? Sim, porque pode ser o momento que o nosso sistema de defesa começa a apresentar falhas. E aí ele começa com essa produção dos autoanticorpos. Tá? É uma doença que, se não for tratada, ela pode levar à morte do indivíduo. E as manifestações bucais são os primeiros sinais da doença. Por isso é tão importante o nosso papel enquanto cirurgião dentista. Porque antes de começar a desenvolver as alterações que eu falei para vocês em pele, o paciente começa a desenvolver as alterações em boca, tá? Em manifestação bucal. Professor, o que eu vou ver na boca do paciente, se ele tiver o pênfigo vulgar? Primeiro, o paciente vai relatar dor na mucosa. Nós vamos ver erosões superficiais e irregulares. Lembra a erosão, que era aquela perda das camadas iniciais ali do epitélio? Pode afetar qualquer lugar da mucosa, mas atinge principalmente palato, a mucosa labial, mucosa jugal, o ventre da língua e a gengiva. E nós vamos ter o que nós chamamos de sinal de Nikolsky positivo. O que é esse sinal de Nikolsky, professora?
Sinal de Nikolsky é uma manobra semiotécnica que a gente usa para pênfigo e pênfigoide. Nós vamos ver ali na frente o pênfigoide. O que é esse sinal de Nikolsky? Quando eu faço uma pressão leve em cima da área que tem o pênfigo ou pênfigoide, aquela área ela se infla, forma uma bolha e aquela bolha se rompe. Então, vamos pensar que é um paciente que eu tenho suspeita de pênfigo vulgar. Eu posso ir lá na mucosa, por exemplo, jugal desse paciente, fazer uma pressão com o dedo lá, onde eu apertei com o dedo e eu tiro o dedo, ele forma uma vesícula e aquela vesícula se rompe rapidamente e ali naquele lugar forma essa área de erosão. Tá? Então, forma a bolha rompe, porque aquele epitélio está muito fino, então ela rompe, e aí nós vamos ter essa característica de dor, né? Onde rompeu, expôs tecido conjuntivo é onde ficam as fibras nervosas. Então, quanto mais estiver próximo ali do tecido conjuntivo, mais dor o paciente vai sentir. Professora, eu posso ficar apertando lá em vários lugares da boca do paciente, então, para ver a formação dessa bolha? Lembrem-se que cada lugar que você apertar e formar a bolha vai gerar uma erosão na boca do paciente, tá? Então, é só para a gente confirmar essa característica. Como que chama essa manobra semiotécnica? De eu pressionar para ver se forma a bolha, rompe, chama sinal de Nikolsky. Vocês vão encontrar isso nos livros falando desse sinal de Nikolsky. Tá? Cuidado, quem for estudar pelo Neville, porque na edição anterior, antiga do Neville, eu acho que foi até um erro de tradução, quando passaram para o português, eles colocaram no pênfigo sinal de Nikolsky negativo, tá? Mas hoje, pela literatura, a gente já sabe que tanto o pênfigo quanto o pênfigoide tem sinal de Nikolsky positivo. Se eu apertar, forma a bolha e a bolha se rompe. Tá? Então, só cuidado, se alguém for pegar a edição mais antiga do Neville, pode ser que isso aqui esteja errado. Tá? Além disso, agora, sem ser na região de boca, na região de pele, né? Exame extraoral do nosso paciente. A gente pode ver presença de vesículas e bolhas flácidas que se rompem facilmente. Então, lá na pele do paciente, né? Região de braço, por exemplo, a gente vai ver a característica dessas bolhas e depois fica aquelas áreas ulceradas ali onde tinha a bolha. Aqui algumas imagens para vocês, ó, de áreas de erosão. Isso aqui é uma mucosa jugal, né? Lá a parte interna da bochecha do paciente. Então, aqui a gente vê toda essa característica dessa área bem eritematosa, ó. Tem áreas que eu tenho as vesículas e já a área bem eritematosa, que são as áreas de erosão, onde aquela vesícula já rompeu e ali eu tenho perda de tecido epitelial. Então, na boca do paciente vai ficar com essa característica bem avermelhada aqui, caracterizando nessas áreas de erosão. Deixa eu só... Isso, coloquei aqui para aceitar quem estava ali na sala de espera. Aqui também característico, ó, de pênfigo, na região de soalho bucal, aqui na região inferior do paciente, essa área bem eritematosa. Professora, a hora que eu olhar lá, eu vou ver sempre a bolha? Raramente a gente vai ver a bolha. Por quê? Porque essa bolha, no pênfigo, ela é muito na superfície do epitélio. Então, quando a gente vai ver o paciente, grande parte das vezes essa bolha ou aquela vesícula já se rompeu. E aí ficam essas áreas bem avermelhadas, bem eritematosa, onde formou a bolha e ela se rompeu. Aqui um outro paciente também, ó, áreas de erosão, onde ele tinha, né, a formação das bolhas. Então, a gente vê essas áreas bem avermelhadas. Aqui na região de gengiva, ó, na região marginal,
Isso aqui, ó, se eu vier aqui no paciente e pressionar com o dedo nessa gengiva desse paciente, vocês vão ver a formação da bolha, ela se rompendo, e aí onde ela rompe fica assim, ó, vermelho. Vocês imaginam o quanto isso aqui não é, sintomático, né? Isso aqui dói bastante no paciente. E o que que nós vamos ter aqui na pele, ó, do paciente? Então, o que que a gente vê lá na pele? Aqui a gente vê bem a característica da bolha, ó, se formando, tá? Na pele do braço do paciente, tá? Então, a formação da bolha, depois ela se rompe. Nossa tempo aqui vai cair, eu vou parar aqui e a gente retorna nesse mesmo link para a gente continuar, tá? Podem entrar de novo aqui nesse mesmo link para a gente continuar com as características histológicas, tá?